Rapaz, que é isso, hein? Primeira vitória do América Mineiro. Foi uma goleada em cima do Fortaleza. Rapaz do céu. Ai, Douglas, não pode frescar não, porque a gente tá. Pode sim, pode frescar sim. Conversa é essa, rapaz? Oxi. Não é porque a gente tá todo lascado, sem presidente, sem treinador, na 14ª posição, eu vou deixar de frescar? Tem que frescar. Lanterna bateu neles, apanharam, calado ficaram. Não tem jeito. 3-0 do América Mineiro. Olha, dá alguns sinais em relação a essa Série B, né? É uma Série B que é imprevisível. Imprevisível. Você não sabe o que esperar, até porque eu vejo uma Série B nivelada por baixo. Não tem ninguém jogando um brilhante futebol, jogando um grande futebol. Pelo contrário. De fato, quando a gente olha a tabela, vou mostrar a tabela para vocês, é uma tabela que mostra ali times medianos, mas com alguns destaques. Alguns times ali mais organizados que os outros, mas nada além disso. Ninguém brilha de fato na Série B. E se você entra mole aí, como o Fortaleza entrou, contra o lanterna da competição, é fumo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o final dessa rodada, beleza? Chegou nesse vídeo, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo, quem puder, seja membro BPR. O membro entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Simbora. Pois é, galera, vamos lá falar um pouquinho dessa rodada número 13, pois daqui a pouco a gente chega na metade do campeonato, né? Se o Ceará não se cuidar, meu amigo, não disputa mais nada. Mas enfim, tá aí a tabela da Série B, o líder é o São Bernardo, vice-líder Vila Nova, e aí o G6 é completado aí com Sport, Fortaleza, Novo Horizontino e Criciúma, né? O Criciúma que poderia ter chegado a 23 pontos, ficaria ali na quarta posição, mas o Ceará dificultou a vida do Criciúma, empatando e quase virando com o Mel, que teve uma chance ali no final do jogo, acabou desperdiçando, mas enfim, eu acho que o empate acabou sendo lucro para o Ceará, que teve um primeiro tempo terrível, as escolhas do Batatais foram terríveis, porém ele pelo menos soube mexer, modificar e com as modificações o Ceará teve uma melhora no segundo tempo. Bom, o Ceará fica na 14ª posição e o retrato desse momento é que o Vozão está a 6 pontos do Z4, porém próximo em relação a posições, né? Tem só 2 times separando o Ceará do Z4. Z4 que começa com Londrina. Londrina venceu o Avaí, mostra realmente a fragilidade do Avaí na competição. 5 derrotas seguidas da equipe do Avaí, foi campeão sul-sudeste, mas na Série B, meu amigo, vai se afundando aí, vai flertando com o rebaixamento, né? São as piores equipes da competição, Avaí, Ponte Preta e América Mineiro. América Mineiro que teve sua primeira vitória, tirou o cabaço contra o Fortaleza e que vitória. Lembrando que o América Mineiro há pouco tempo contratou o Humberto Loser, né? E ele já deu um jeito ali de pelo menos dar um nó tático no Fortaleza no segundo tempo. Acompanhei uma parte do jogo no segundo tempo e o Fortaleza não sabia o que fazer com a bola direito para criar jogadas e o América mereceu realmente vencer, estrategicamente foi melhor e consegue vencer. Para você ver como é que tá a Série B, cara. Ninguém tá sobrando. Ninguém tá sobrando. O próprio América Mineiro, que já era dado ali como morto, vai aos poucos reagindo. E se a gente tira a onda por ser torcedor do Ceará, né? Ah, perderam por lanterna. Ao mesmo tempo eu tô preocupado, porque o Ceará ainda vai enfrentar o América Mineiro e é fora de casa. Então, se essa vitória dos mineiros significa aí que eles vão reagir, a gente vai pegar um América Mineiro diferente, né? Um América diferente das outras equipes. O que as outras equipes enfrentaram foi um América morto, agora é um América reagindo. É também a falta de sorte aí que o Ceará vai pegar o América reagindo na tabela. Provavelmente, depois dessa vitória, deve dar um gás a mais aí para a equipe de Minas Gerais, né? O América que tem uma camisa pesada para a Série B e está numa posição que não condiz muito com a realidade, né, dos últimos anos da equipe aí de Belo Horizonte, tá? Então esse é o Z4, Londrina, Avaí, Ponte Preta e América. Bom, convenhamos que ainda é a briga do Ceará. Enquanto o Ceará não tiver aí uma sequência positiva, essa continua sendo a briga do Ceará, é o que o clube nos trouxe, né? Foi isso aí, infelizmente não tem muito o que dizer, a não ser esperar que haja uma reação, tá? Tá aí o São Bernardo com 25 pontos, ou seja, o Ceará está em relação ao líder, uma diferença de 8 pontos. Bom, tem muito campeonato pela frente, né? É uma diferença que dá para tirar em relação ao líder e a vice-líder, né? Que são 25 pontos, que é o tal do G2. Mas pouco a pouco
o Ceará precisa melhorar aí para pelo menos brigar pelo G6, coisa que eu acho difícil pelo que a gente está vendo de gestão de clube mesmo, né? Essa janela do meio do ano vai ser muito importante para que a gente consiga aí alguma reação, né? Infelizmente eu não consigo ter um prognóstico muito bom. A gente vive ali de alguns momentos legais ali de Melk, dos meninos da base, o Melk salvou contra o Avaí, o João Gabriel salvou agora de uma derrota contra o Criciúma e o Ceará vai nessa aí, de um arrumadinho, um arranjadinho para tentar conseguir os resultados, embora na janela a promessa de que haja muitas contratações, pelo menos 9 contratações na equipe do Ceará. Agora, saídas é que preocupam também, né? O Mel, que já é um jogador visado no mercado e a tendência é que realmente haja propostas, né? E será que o clube tá aí pensando nisso? Tá pensando em vender o Melk nessa janela? Se for vender, que seja um valor astronômico, mas sinceramente para um clube que está em crise financeira, eu acho que não vai ser não. E a tendência é que a gente perca um grande valor aí, como perdemos o Dieguinho por um valor baixíssimo que foi de 3 milhões. Enfim, em relação ao Ceará, o prognóstico continua o mesmo, né? O otimismo não tem muito não. Lembrando que o próximo jogo do Vozão vai ser já no sábado, contra o Botafogo de São Paulo. É uma oportunidade do Ceará voltar para o bolo, né? Uma vitória contra o Botafogo, que é o 16º, significa o Ceará chegar a 20 pontos e encostar no G6. Vai acontecer? Depende do time e vamos ver se o clube consegue aí dar o suporte para a equipe conseguir essa vitória. A rodada 14 já começa agora, quinta-feira, com o Sport Atlético Goianiense, tem Londrina Atlético. E aí o Ceará e Botafogo no sábado, a rodada vai até terça-feira. Como tem Copa do Mundo, meu amigo, vai tendo jogo aí um dia, depois outro dia, fica bem espaçada, né? Essa rodada aí da Série B. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, já tá aí os jogos que temos aí da 14ª rodada, galera. E aí, hein? O que é que vai acontecer? Ô, Ceará. O Ceará não tem mais, não tem treinador e pelo menos não tem mais nem especulação envolvendo o nome de treinador. Eu acho que vai tentar levar o Batatais até onde der para levar e com as contratações vão analisar se é possível ou não. Assim, sendo bem sincero, eu não sei o que pensar. A torcida continua com protestos, né? A torcida Cearamô, a organizada, a mal organizada e as outras organizadas também continuam no protesto aí de público zero, ou seja, o jogo vai ser no PV sábado, mas o público deve ser pequeno. Eu tenho uma opinião sobre isso que eu entendo ainda o público zero, cara, mas em algum momento eu acho que o protesto tem que ser lá dentro do estádio também. Em algum momento a gente tem que apoiar o time, apoiar os garotos que estão lá dando sangue, os meninos da base que subiram, estão tendo essa oportunidade. Eu acho que em algum momento a torcida tem que abraçar o time. Não necessariamente presidente, dirigente, não, isso aí não. Pode fazer o protesto lá dentro. Então eu respeito assim ainda, né, o protesto aí de público zero, cara. Mas velho, eu já tô assim naquela de, pô, beleza, eu acho que a torcida deu o recado, a diretoria não respondeu, eu acho que não vai responder. Eu acho que o protesto tem que continuar dentro do estádio, apoiando o time e vaiando no final, pedindo fora João Paulo e por aí vai, sabe? Em algum momento esse protesto também vai ter que cessar para a gente salvar o Ceará de uma queda para a Série C, de uma crise maior. É a opinião minha, né? A minha opinião humilde, eu sei que muitos vão discordar, vão achar que é passar pano, mas eu acho que em algum momento o clube realmente tem que prevalecer e salvar o Ceará. Vai ter que ser mais uma vez a obrigação da torcida, já que os dirigentes não fazem por onde, né? Bom, galera, é isso. Começando o dia com o BPR. Hoje tem live pra gente bater um papo a mais. Vamos ver se tem novidades sobre contratações, novo treinador e por aí vai. Mas deixa o like por aqui. Uma conversa aí pela manhã. É sempre interessante vocês deixarem o like para que a gente continue trazendo esses vídeos cedinhos para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima. Tamo junto. Bora fazer um.